Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu me chamo Fabrício Frazão e hoje eu vou te mostrar os 5 gatilhos para você fazer operações certeiras dentro do mercado. Não existe operação perfeita, mas existem operações que você consegue simplesmente ajustar o teu operacional com melhores operações, mais qualificadas e não vai colocar o teu dinheiro em risco sem necessidade, tá? Vamos aqui para... É janela? É quadro? É o quê? Janela barra quadro. Janela barra quadro. Vamos aqui para janela barra quadro. A gente vai falar os 5 gatilhos para você conseguir melhorar as suas operações dentro do mercado. O gatilho número 1 é o gatilho que a gente vai levar em consideração a confluência, tá? Bom, confluência ela é simplesmente a base de você unir análises. Por exemplo, a tendência é um tipo de análise? Legal, tendência é. Simplesmente a tendência é onde você está analisando o gráfico e está vendo a direção que ele está tomando. Se ele está em sentido de valorização, se ele está tendo uma desvalorização, uma queda, ou se ele está seguindo um movimento lateral. Isso aqui é uma análise. Você está analisando o gráfico e vendo que ele está em uma direção. Isso aqui é uma das coisas mais simples que tem. Mas aí você pode unir essa tendência com o suporte e resistência, por exemplo. Né? Você opera com suporte e resistência e aí só que você vai operar sempre em suporte e resistência em uma tendência. Por exemplo, está numa tendência de baixa, o mercado está caindo, você vai sempre operar somente nas resistências. Por quê? Na resistência é onde você está vendendo e aí você está a favor da grande massa, que é a massa vendedora. Então, isso aqui é uma confluência. O que você pode fazer a mais além de tendência, suporte e resistência, você pode unir aqui uma leitura de vela, por exemplo. Onde, por exemplo, na resistência, onde você une a leitura de vela, tá dando para ler a leitura de vela? Tá. Onde você une a leitura de vela, você pode identificar próximo a uma resistência, onde o mercado está caindo, você pode identificar que a massa compradora está perdendo força. Está aparecendo muitos pavis em cima e o corpo mais embaixo, a vela vermelha. Isso aqui indica que a massa compradora perdeu força, a massa vendedora foi ganhadora e jogou esse preço para baixo. Tá? Esse aqui é um martelo invertido, indica uma queda. Então você consegue um martelo invertido perto de uma resistência com a ação de uma massa vendedora, que é uma tendência de queda. A gente tem 3 indicadores, 3 gatilhos, 3 sinais que indicam para a gente fazer uma venda. E aí isso aqui é uma operação bem mais segura. Diferente, por exemplo, se a gente tivesse em uma tendência de alta, né? A gente estando numa tendência de alta e uma vela de força próximo a uma resistência, se você vende, você tem uma resistência, que na teoria chegou numa resistência, vendeu, mas você tem contra-tendência e contra a leitura de vela. Isso basicamente você tem uma base de análise dizendo para você vender e 2 dizendo que você tem que comprar. Então isso aqui é uma operação que você deixa de fazer. Então é um grande ponto, um grande gatilho, um grande indicador para você não fazer uma operação. Então esses gatilhos aqui de confluência, por exemplo, pode ser muito interessante para você fazer com uma operação mais segura ou deixar de fazer a operação. E aí você consegue melhorar as suas análises. Bom, muita gente agora deve estar se perguntando, Fabrício, mas como que eu vou aprender a leitura de vela? Cara, é o seguinte, eu estava pensando em lançar aqui no canal do YouTube uma série de vídeos de leitura de vela. Então, se esse vídeo aqui chegar em 10 mil likes, eu vou liberar para vocês uma série de vídeos de leitura de vela. Com alguns vídeos onde eu vou fazer a série bonitinho, uma vez por semana eu vou lançar até concluir a série toda de vídeos, tá? E se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever no canal. A gente vai ter muito conteúdo, a gente tem 2 aulas como essa aqui, bem explicadinha, bem bonitinha, que a gente está iniciando agora, postando toda terça e quinta-feira uma aula de altíssima qualidade. Quinta-feira tem aula ao vivo. Fora isso, a gente tem segunda, quarta e sexta, diário de trade, onde você consegue acompanhar todo o meu dia, desde a hora que eu acordo, desde que eu opero até eu ir dormir, do meu dia, filmando. O Clive que está filmando agora, ele me acompanha o dia inteiro para você ver como é o meu dia a dia. E você tem muito conteúdo aqui no canal. Fora isso, meta de like que bateram aqui. Tem vídeo com contador ensinando como declarar imposto e tudo mais, que vai sair agora no canal nesse próximo mês. Tudo isso, vocês que
chegaram no like bonitinho e conseguiram bater a meta para poder a gente trazer o vídeo. Então deixa o like aí para poder a gente bater esses 10 mil likes para poder a gente chegar nessa série de vídeos de leitura de vela. Compartilha esse vídeo com a galera para poder a gente chegar. E não esquece também de me seguir no Instagram. Lá tem muito conteúdo diário e você consegue antecipar vários conteúdos como esse aqui ao vivo no mesmo dia, lá nos meus stories, tá? Tá aparecendo aí. Vamos lá pro próximo gatilho. Dentro desse exemplo, desse primeiro aqui, a gente já falou de algum deles, tá? A gente vai falar sobre tendência, tá? O último gatilho eu acho que vai ser o que você vai mais gostar dessa explicação, porque quase ninguém fala sobre isso aqui no YouTube, tá? O quinto gatilho que a gente vai falar. Sobre tendência, a gente tem o seguinte. Muita gente diz assim, opere a favor da tendência. Mas você pode não entender por que você tem que operar a favor da tendência. Você tem que operar a favor da tendência pelo simples fato de que a tendência é um grande rio com uma grande correnteza. E eu sempre dou esse exemplo. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. O que é o movimento mercado? A gente tem um movimento que pode ser feito um movimento de alta, tá? Que esse movimento de alta, ele é uma ação de uma massa compradora, tá? Tem muita gente comprando, faz esse preço subir. A gente tem um movimento de queda, tá? Esse movimento de queda, ele é um movimento onde tem uma massa vendedora, tem muita gente vendendo, faz esse preço cair, tá? Então, a gente tem esses dois movimentos em tendências de alta e tendência de baixa, e a gente tem um outro movimento que o mercado pode fazer, que a gente chama de lateralizado, né? É um movimento lateral que o gráfico faz, onde a gente tem o gráfico lateral, ele tem várias micro tendências do gráfico que o mercado se movimenta de forma lateral. Então ele tem quase que uma média aqui no meio que ele vai nivelando e vai seguindo ela. E ele segue esse movimento quase que horizontal. Como assim operar a favor da tendência, Fabrício? Quando o mercado está em uma ação aqui de uma valorização, de uma alta, é porque tem uma grande negociação, tem muita gente comprando nele que faz esse preço se valorizar daquele determinado ativo. Então, se você vende, você está indo contra a massa do mercado. E qual é o problema nisso? Qual é o problema? É que é o seguinte, aqui, por exemplo, no suporte e resistência, se você já sabe o que é suporte e resistência, aqui em cima é uma resistência, onde você vende, e aqui embaixo é um suporte, onde você compra. A teoria é essa, mas tem várias formas que a gente já falou até anteriormente de você deixar de fazer uma operação. Se uma tendência está de alta, sempre a resistência vai ser rompida, porque o gráfico vai subir. Ele vai romper as resistências. É muito mais fácil, numa tendência de alta, os suportes serem respeitados. Então o que você faz? Você vai identificar a tendência e você vai sempre operar a favor dela. Se você for operar suporte e resistência, qualquer análise que você for fazer, você sempre vai, por exemplo, em uma tendência de alta, você sempre vai operar comprado. Em uma tendência de baixa, você sempre vai operar vendido. Quando a tendência está lateral, Fabrício, aí eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês como operar com o mercado lateral. Mas simplesmente você consegue utilizar tanto comprado, você consegue utilizar tanto a compra e a venda no mercado lateral. Tem alguns detalhes que você precisa evitar, que aí eu vou falar nele lá dentro da série de vídeos da leitura de vela, caso esse vídeo bata os 10 mil likes, tá bom? Então compartilhe aí com a galera. Isso aqui é o segundo gatilho que vai te ajudar a ter melhores operações dentro do mercado. O terceiro gatilho que você precisa entender quando você está operando dentro do mercado é simplesmente entender o seguinte. Dentro do mercado, a gente vai falar sobre emocional, tá? A gente vai falar sobre emocional. Emocional, ele representa 80% do teu dia dentro do mercado. Só que a maioria da galera que está começando, eles simplesmente focam só nos 20% que representa o teu resultado, que é análise. Por que eu digo isso? Porque a análise faz você ganhar dinheiro? Faz. Você pode transformar ali de 10 reais, sair de 10 reais e chegar em 1.000. Pô, cara, show de bola. Você consegue fazer isso aqui só com análise, sem o emocional, sem esses 80%. Só que sem ele, tu vai perder todos esses 1.000 e ainda perde os 10 que você tinha, entendeu? Então você precisa unir aqui emocional e gerenciamento, que eles estão diretamente ligados, para você conseguir manter esse lucro e conseguir ter lucro sempre e não perder esse lucro ou o teu próprio capital.
Então, o teu emocional, ele tem que estar ligado diretamente. Então, eu te aconselho a fazer todos os dias uma autoavaliação. Por exemplo, quando você for iniciar o seu dia de operação, você vê como é que está o seu cansaço. Porque se você está cansado ou cansada, você simplesmente não vai dar atenção para o mercado suficiente para você fazer suas operações. E aí quando eu falo emoção, é uma emoção mesmo, tá? Às vezes até a felicidade atrapalha a gente quando a gente está operando. Um dia muito feliz, você entra em um ápice de felicidade que você está tão feliz, né? Tão feliz que você não tem sua atenção total voltada para o mercado. Isso aí você começa a simplesmente a não conseguir tomar as melhores decisões. Então, não é um momento legal de você operar, tá? O emocional, você precisa fazer uma autoavaliação no dia ali, quando você for operar, simplesmente para você saber se você vai ou não. Se o seu emocional estiver bagunçado, por causa de cansaço, emoção ou qualquer coisa, você tem que ser um dia que você não vai operar, ou você vai diminuir a mão, minimizando os seus riscos, tá? Porque é muito importante dentro do teu dia. E aí, já não é só de entrada em si, entrada. É entrada direto no mercado, tá? É você entrar e iniciar suas operações. Por quê? Ah, Fabrício, mas é gatilho de entrada, cada entrada. O emocional tá totalmente ligado, tá? Simplesmente porque é o seguinte, se você não tiver bem naquele dia, se você não tiver concentrado, com tudo alinhado bem bonitinho, simplesmente você vai começar a fazer operações que não existem. Vocês quem está emocionalmente abalado ou alterado emocionalmente, começa a fazer operações que não existem, começa a fazer a análise e fala assim, tá chegando ali, tem base, vou fazer uma operação. E começa a fazer operações que não existem. Se você já fez alguma operação que você criou na sua mente, ou fez uma operação fora da hora, simplesmente por ter perdido o controle, conta aqui embaixo como é que foi isso, que eu vou ler todo mundo e vou comentar, tá bom? Então, vamos lá para o quarto e penúltimo gatilho. A gente vai falar sobre gerenciamento. Pô, Fabrício, de novo falando sobre algo fora da análise. Beleza, a gente vai chegar lá, você vai entender porque eu tô falando de gerenciamento. Mas a próxima, você vai gostar muito, cara. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser algo que você talvez nem tenha visto em nenhum curso e eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui no YouTube, tá? Cara, gerenciamento, tá? Gerenciamento. O gerenciamento te ajuda na análise, em cada gatilho, cada fazer operação. Em que? Simplesmente o seguinte, o gerenciamento está totalmente ligado ao medo, tá? Fabrício, como assim o gerenciamento está ligado diretamente ao medo? O medo, ele move as pessoas. O medo faz parte da sobrevivência. As pessoas, o ser humano está vivo até hoje simplesmente por conta do medo. Ele foge de tudo aquilo que ele tem medo ou que corre perigo, tá? Simplesmente por você estar com medo, você deixa de fazer várias operações que seriam interessantes ou você faz operações que não deveria. Por exemplo, você tem aqui, por exemplo, R$200 de capital. Esse aqui é seu capital total. E aí você vai e faz uma operação de R$100. O que acontece? Isso aqui representa 50% do teu capital. Isso aqui é para qualquer um que colocar 50% do dinheiro que tem em uma operação para ficar com as pernas bamba, cara. Para ficar com medo do que vai acontecer. E na hora que você, antes de fazer a operação, você já tá os R$100 lá, ó, bonitinho, no canto direito da corretora ali. Você tá esperando. E aí, cara, você fica aqui, vai ou não vai, vai ou não vai. Na hora de analisar e tomar a decisão de fazer, você vai fazer cagada. Porque simplesmente você vai ficar com medo na hora de fazer, você vai fazer uma análise tão superficial que você não vai tomar a melhor decisão de fazer aquela operação. Então o medo faz isso com você. O que eu te recomendo? Que você tenha um gerenciamento muito bem alinhado para quando você for fazer essa operação, por exemplo, quem tem R$200 de capital, mesmo que comece pouco, no longo prazo, cara, no longo prazo que eu digo é de 6 meses a 2 anos, consegue transformar esses 200 em um capital bem maior e ter lucros show de bola, 5 de 5, 10 mil reais. Mas precisa ter um planejamento legal. E o gerenciamento alinhado vai fazer com você o seguinte, com R$200, se você estiver fazendo operações de 5, de R$10, é muito mais tranquilo do que você fazer operações de R$100. Isso aqui não pode acontecer, tá? Por quê? Porque 5 ou R$10 é mais ok tomar um prejuízo em relação a R$200 do que de 100. Então, quando você vai fazer uma operação dentro do seu gerenciamento, tudo bonitinho, tem aula sobre gerenciamento aqui no canal também, quando terminar aqui você pode procurar, onde você vai entender que quando você vai fazer uma operação de R$5, que representa bem
2,5% ali do teu capital, uma coisa mais tranquila, você consegue fazer a sua análise de forma mais serena. Você consegue fazer a sua análise identificando cada ponto, fazendo as confluências, como eu te mostrei no primeiro gatilho, ali a confluência, entendendo ponto a ponto, entendendo ali, vendo leituras de vela, suporte de resistência, tendência, viu tudo ali, tá ok, você faz a sua operação. Por isso que é muito mais saudável você manter o seu gerenciamento alinhado. Não cai no papo de um monte de charlatão que tem no mercado, que diz que tu vai entrar com R$200, tu vai fazer uma alavancagem e transformar esses 200 logo no primeiro dia aí, em 2.000. Não existe isso, cara. Não existe consistência dessa forma aqui, tá? Consistência é você conseguir tirar um pouco do mercado todos os dias e ter uma meta muito bem alinhada e traçada aí durante o mês. Que aí você vai conseguir construir um montante, um bom patrimônio mensalmente, trimestralmente, anualmente. Tá bom? Então vamos lá para o último gatilho, onde você vai basicamente pegar aqui um insight que vai fazer muita diferença no teu operacional daqui para frente. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Então se daqui para frente, depois dessa aula aqui, você começar a ter resultados melhores, me manda um direct um pouco dos seus resultados, vai lá no meu Instagram, me segue aí, que eu tento responder o máximo de pessoas possíveis no direct, conversar, trocar ideia e dedicar um pouquinho do tempo, tá? Mas bom, o quinto e último gatilho é onde a gente vai falar sobre ações das massas. Pô, Fabrício, mas o que são ações das massas? Bom, ações das massas foi só um nome que eu encontrei agora rapidinho, bem bonito, para você não sair desse vídeo. Para você entender que a gente vai falar sobre leitura de vela. Tá? Não sai desse vídeo porque realmente vai fazer diferença. A leitura de vela, que é ações das massas, vai fazer diferença no teu operacional. E saca só aqui o que acontece. Vamos lá. Para você que já tem o mínimo de conhecimento sobre o mercado, vamos falar sobre suporte e resistência. Se você não sabe o que é suporte e resistência, eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo para você aprender como operar suporte e resistência. A gente tem o seguinte, a gente tem duas linhas, vamos supor, né, que essas linhas são imaginárias, tá, dentro do mercado. A gente tem aqui em cima uma resistência e aqui embaixo a gente tem algo chamado suporte. Essas linhas imaginárias, elas são formadas porque topos e fundos são marcados aqui a partir dela, tá? Então vamos supor que o laranja são velas verdes e a gente tem velas vermelhas aqui, da cor vermelha mesmo. Vamos lá. É o seguinte, a gente tem o suporte e resistência. A gente traçou essas linhas porque esses topos e fundos, eles vão confluindo e vão formando pontos onde ele chega e dá a meia volta, de forma grosseira falando. Ele chega aqui embaixo, volta, chega aqui embaixo, volta. Então a gente encontra aqui como suporte e resistência. Se você não sabe, não entendeu como é que eu marquei isso aqui, você pode ir no final desse vídeo, lá na descrição, e assistir a outra aula, que também é gratuita. Bom, então a gente tem o seguinte, a leitura de vela vai ajudar a gente no seguinte. A gente vê a movimentação de suporte e resistência. Vamos supor aqui que a gente está em uma tendência de queda, né? Vamos supor que a gente está em uma tendência de queda. Já dei vários exemplos de tendência de alta. Vou dar um exemplo de tendência de queda agora. O mercado está em tendência de queda. Ele está vindo se movimentando dali de cima e está caindo. O que acontece? Quando ele chega em um ponto como esse, é muito normal o mercado estar em uma tendência, ele lateraliza, que é uma briga entre as duas massas, né? Ele é uma briga entre as duas massas, e depois ele volta a cair, ou ele muda o sentido e tem uma reversão e começa a subir. Como que eu vou identificar esse ponto? Primeiro que eu vou sempre levar em consideração aqui a tendência. Então aqui está uma tendência de queda, para mim, eu vou sempre estar vendendo aqui dentro. Eu vou precisar observar sempre que o meu preço começar a chegar próximo às minhas zonas, onde eu vou tomar a decisão de fazer uma operação. Então, a gente vai falar sobre um dos gatilhos que é a tendência, né? Então, a gente já identificou a tendência aqui. E na hora da leitura de vela, a gente vai ver como que tá essas velinhas aqui dentro. Por quê? Porque se a vela estiver totalmente preenchida, em uma vela de queda, por exemplo, ela está vindo em direção a esse suporte aqui, eu simplesmente ignoro, eu deixo ela vir e tem grande chance dela romper. Tá vendo que essa vela aqui, ó, essa vela aqui, ela tem uma vela completa, ela não tem um pavio. Pavio é esse tracinho que tem na vela aqui, ó. Esse tracinho aqui é o pavio. Ele não tem um pavio. Isso quer dizer que o preço ele iniciou aqui em cima e ele fechou aqui embaixo sem muita briga, sem muita indecisão. O preço aqui é uma ação de uma massa vendedora e jogou esse preço aqui para baixo. Então o que quer dizer pra gente? 3 velas de força, uma seguida da outra, próximo a um suporte. Isso aqui tem grande chance de acontecer?
um rompimento. E aí eu ignoro esse momento aqui. Mesmo se eu não tivesse a tendência de queda antes. Porque a leitura de vela está me mostrando pontos onde pode acontecer um rompimento. Agora vamos ver o contrário. Se aqui, ó, aqui atrás. Aqui atrás, ó, a gente tem um movimento, vamos fingir que não tocou aqui. Esse pavio aqui não tocou nessa linha. Aqui atrás, ó, a gente veio em um movimento, vou fazer mais uns pavis aqui. A gente veio em um movimento, né, movimento de queda. E a gente tem uma tendência de queda, né? Então a gente vai operar sempre nas resistências, vendendo a favor da tendência. E aí eu vejo, ó, que iniciou uma tendência de queda, legal, e começou a subir o preço. Em busca dessa resistência que eu já tracei. Se você não sabe traçar, a aula gratuita está aí embaixo. Suporte de resistência, aula grátis, só clicar e assistir. E aí você tem aqui, ó, o primeiro pavio, onde mostra que o preço começou a ter uma valorização, mas sempre uma massa vendedora está jogando esse preço para baixo, porque está formando um pavio. Esse pavio quer dizer o seguinte, aqui, ó, no caso, quer dizer, ó, uma vela vermelha, quer dizer que o preço abriu aqui, ela ficou verde, só que o preço despencou, porque a massa vendedora não deixou subir. Então ela deixou de ser verde, voltou para o ponto inicial e caiu e terminou vermelha. Então mostra que a massa vendedora está mais forte do que a massa compradora, né? Então, se esse pavio mostra aqui pra gente, mostra que a massa compradora está mais forte, mas a gente tem presente uma massa vendedora. Então quer dizer que estão brigando aqui, a massa vendedora não deixou de estar presente. Depois outro pavio aqui em cima, massa vendedora ainda está presente. E aqui, ó, ele mostra um pavio, vamos supor que esse corpo aqui seja menor, um pavio bem maior que o corpo, indicando uma tendência de queda, que aqui a gente chama de martelo invertido nesse caso aqui. Se esse vídeo chegar aos 10 mil likes, a gente vai ter na série de vídeos explicando tudo bonitinho o que é o martelo invertido, o que é cada coisa. Então nesse ponto aqui a gente tem um martelo invertido, que indica pra gente que a massa vendedora está tão forte que conseguiu retrair toda uma vela e ainda jogou a vela aqui para baixo. E aí mostra pra gente que a gente tem a tendência, a gente tem a confirmação que a massa vendedora está presente em quase todas as velas. E nessa vela aqui mostra que ela está ficando forte. Então quando ela chega numa resistência, que é um padrão de comportamento de venda, quando ela chega aqui em uma região, uma zona de venda, eu claramente chegou ali, tocou, eu vou vender. Por quê? Porque eu estou vendo uma ação de uma massa vendedora em todas as velas, até mesmo quando era para estar mais forte de uma massa compradora. Então aqui, se eu estou vendo ela todo o tempo presente ali, o tempo todo presente, chegou perto de uma resistência, eu vejo uma ação bem forte dela, e ela chegou na zona de venda, que é uma resistência, eu vendo. Porque eu tenho uma tendência, eu tenho uma leitura de vela ao meu favor, e eu ainda tenho uma zona de venda, que é uma resistência. E aí eu faço a operação. É assim que eu utilizo a leitura de vela ao meu favor. Eu utilizo a leitura de vela tanto para identificar o momento exato de fazer uma operação, quanto o momento exato de eu não fazer uma operação. Tá bom? Então, se você quiser essa série de vídeos gratuita sobre leitura de vela, só deixa o like aí, compartilhar com seus amigos, nos grupos pra galera assistir essa aula. Show de bola aqui sobre gatilhos, sobre os 5 gatilhos, e conseguir também chegar nos 10 mil likes pra gente poder liberar essa série de vídeos pra vocês, tá bom? Cheiro no coração, não se esquece de acompanhar aí. Toda segunda, quarta e sexta tem diário de trade, onde você vai ver todo o meu dia a dia. Terça e quinta tem aula aqui no canal, aulas como essa aqui e aulas práticas também operando. Tem quinta-feira, tem aula ao vivo, onde eu vou sempre escolher um assunto e debater e ensinar sobre esse assunto ali toda quinta-feira ao vivo. E também, dia de sábado e domingo, vão sair vídeos ou de palestras ou vlogs meus de viagens e dia a dia, mostrando um pouco do meu dia, para você sentir um pouquinho mais perto de mim e conseguir ver como que é minhas viagens, pescarias e tudo que eu faço, tá bom? Cheiro no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.